Você teria coragem de bater na porta de um homem poderoso, sabendo que ele pode ser o pai que te abandonou? Antes de começar essa história emocionante, me conta aqui nos comentários de que cidade e país você está assistindo e já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like para não perder nenhuma história como essa. Agora se prepara, porque o que aconteceu com Daniel mudou a vida de muita gente. Daniel cresceu sem sobrenome importante, sem herança e sem respostas. Na pequena comunidade de Santa Esperança, no interior cercado de estrada de barro e plantações antigas, todos conheciam sua mãe, Dona Lúcia. Mulher trabalhadora, silenciosa e respeitada, que lavava roupa para fora, costurava de madrugada e ainda encontrava forças para sorrir para o filho. Sobre o pai, ela dizia pouco. Quando Daniel era criança e perguntava quem era, ela respondia sempre a mesma frase: seu pai fez uma escolha, e nós tivemos que seguir sem ele. No começo, Daniel aceitava. Criança se acostuma até com a ausência. Mas o tempo transforma silêncio em ferida. Na escola, via colegas sendo buscados pelos pais. Nos jogos de domingo, ouvia conselhos de homens mais velhos aos filhos. Nas festas juninas, observava famílias completas tirando retrato. E voltava para casa com aquela sensação de que lhe faltava alguma peça importante por dentro. Ainda assim, nunca culpou a mãe. Via as mãos rachadas dela do sabão. Via os olhos cansados escondidos atrás de bondade firme. Via o prato dela sempre menor para que o dele fosse maior. Então guardava a dor e seguia. Aos 16 anos, Daniel já trabalhava em tudo que aparecia. Carregava sacos no mercado, ajudava na roça, consertava cercas, lavava carros velhos. Era forte, educado e calado. Tinha algo no olhar que misturava tristeza e dignidade. Muita gente gostava dele. Outras tinham pena. E Daniel odiava pena. Eu não preciso que sintam dó de mim, dizia. Só preciso de chance. Dona Lúcia sorria orgulhosa quando ouvia isso escondida. Numa noite chuvosa, quando Daniel completou 22 anos, a vida começou a mudar. A chuva batia forte no telhado simples. Faltar a luz havia horas. Os dois jantavam sopa à luz de lamparina quando Dona Lúcia sentiu uma pontada no peito e largou a colher. Mãe? Ela tentou responder, mas a dor aumentou. Daniel correu, segurou-a antes que caísse e saiu no temporal pedindo ajuda. Os vizinhos vieram. Um carro velho levou os dois ao hospital da cidade próxima. Depois de exames e horas de espera, o médico chamou Daniel. Sua mãe está estável, mas precisa de tratamento contínuo e alguns remédios caros. Daniel sentiu o chão sumir. Quanto custa? O médico falou valores que para muita gente eram números comuns. Para Daniel, eram montanhas impossíveis. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro parecia pesado demais. Já deitada, fraca, Dona Lúcia chamou o filho perto da cama. Está na hora de você saber. Daniel sentou-se. O coração acelerou. Ela puxou uma caixa antiga debaixo do guarda-roupa. Dentro havia cartas amareladas, uma fotografia e um relógio quebrado. Na foto, um homem jovem vestia roupa elegante ao lado de Dona Lúcia muito nova. Ele sorria confiante. Ela parecia apaixonada. Daniel segurou a imagem sem respirar. Quem é ele? A voz dela saiu baixa. Seu pai. O nome dele é Alberto Vasconcelos. Daniel conhecia aquele sobrenome. Todo mundo conhecia. Alberto Vasconcelos era dono de fazendas, supermercados, postos de combustível e metade dos prédios comerciais da região. Homem influente, rico e admirado por muitos. Também temido. Isso é mentira, murmurou Daniel. Eu queria que fosse. Lúcia chorava em silêncio. Nós nos amávamos quando jovens. Ele prometeu casamento. Quando descobriu que eu estava grávida, o pai dele ameaçou tirar tudo dele se ficasse comigo. Alberto escolheu o conforto. Nunca mais voltou. Daniel levantou-se abruptamente. Andou de um lado para outro, sentindo o sangue ferver. E a senhora escondeu isso de mim a vida inteira? Eu te protegi. Me protegeu de quê? De saber que fui trocado por dinheiro. A mãe chorou mais forte. Eu te protegi de virar homem amargo. A frase atingiu Daniel como martelo.
Ele saiu para o terreiro na chuva fina restante e ficou olhando a escuridão. Toda sua vida pareceu reorganizar-se de forma dolorosa. Não era filho de ninguém desconhecido. Era filho de um homem que escolhera riqueza no lugar dele. Na manhã seguinte, Daniel saiu cedo e trabalhou dobrado tentando esquecer. Mas cada caminhão com o nome Vasconcelos na estrada o feria. Cada outdoor da rede de mercados o irritava. Cada comentário elogiando seu Alberto lhe dava vontade de gritar. À noite, voltou decidido. Onde ele mora? Dona Lúcia empalideceu. Daniel, onde ele mora? Ela hesitou, depois respondeu. Na Fazenda Imperial, 30 quilômetros daqui. Eu vou lá. Não vá com ódio. Então ele que não abra a porta com desprezo. 2 dias depois, usando a melhor camisa que possuía, calça simples passada com cuidado e botas gastas, Daniel pegou carona num caminhão de verduras até perto da propriedade. O portão da Fazenda Imperial era maior do que sua casa inteira. Grades altas, jardim impecável, estrada interna de pedras claras e seguranças na entrada. Daniel desceu sentindo o contraste entre mundos. Aproximou-se. Quero falar com Alberto Vasconcelos. O segurança o mediu dos pés à cabeça. Tem hora marcada? Não. Então pode ir embora. Daniel respirou fundo. Diga a ele que Daniel veio. O homem riu. Daniel quem? O riso morreu na hora. O outro segurança se aproximou. Os dois se entreolharam. Um entrou na guarita para telefonar. Minutos depois voltou sério. Aguarde. O coração de Daniel parecia bater no pescoço. A grande porta da sede abriu ao longe. Um carro preto surgiu pela estrada interna e parou diante do portão. De dentro desceu um homem elegante, cabelos grisalhos impecáveis, postura firme e olhar acostumado a mandar. Daniel reconheceu imediatamente o rosto da foto, apenas envelhecido. Alberto Vasconcelos encarou o jovem por longos segundos. Algo em seu semblante mudou ao notar a semelhança impossível de negar. O mesmo maxilar. O mesmo olhar, a mesma forma de erguer a cabeça diante da humilhação. Quem é você? Perguntou, mesmo sabendo. Daniel respondeu seco. O erro que o senhor tentou apagar. O vento parou. Até os seguranças recuaram um passo. Alberto permaneceu imóvel. Entre. Daniel cruzou o portão que passara a vida inteira fechado sem saber que existia. E não imaginava que, ao entrar naquela fazenda, pisaria no começo da maior guerra da família Vasconcelos. Daniel entrou na Fazenda Imperial com passos firmes, embora por dentro tudo estremecesse. O carro preto seguia devagar pela estrada de pedras, e ele caminhava ao lado, recusando-se a sentar no banco traseiro oferecido pelo motorista. Não queria conforto vindo de quem lhe negara a existência. Preferia entrar de cabeça erguida. A sede da fazenda parecia mansão de novela. Colunas altas, varanda enorme, jardins podados com perfeição e fontes de água clara brilhando ao sol. Daniel pensou na casa simples onde a chuva escorria por goteiras nos meses fortes. O contraste doía. Alberto observava o rapaz discretamente. A semelhança era mais perturbadora de perto. Não apenas física. Havia em Daniel a mesma rigidez que ele tivera jovem, antes de se tornar homem calculado. Ao entrarem, empregados baixaram os olhos. Alguns cochicharam. A notícia correria pela propriedade em minutos. Alberto apontou uma sala grande com móveis antigos e quadros caros. Espere aqui. Daniel permaneceu em pé. Não vim esperar. Vim ouvir. Alberto respirou fundo. Então vai ouvir sentado. Passei a vida inteira de pé. Posso continuar assim. O homem fechou a porta e encarou o jovem diretamente. Pela primeira vez em décadas, parecia sem respostas prontas. Sua mãe me disse seu nome? Minha mãe me deu tudo. Inclusive o nome que o senhor não quis dar. Alberto desviou o olhar por um instante. Como ela está? Daniel riu sem humor. Curioso perguntar depois de 22 anos. Está doente. Trabalhou demais. Envelheceu cedo. E mesmo assim nunca falou mal do senhor. Isso o atingiu mais do que Daniel esperava. Alberto sentou-se lentamente numa poltrona. Lúcia sempre foi melhor do que eu merecia. Então por que a deixou? O silêncio ficou pesado. Lá fora, ouviam-se pássaros e passos distantes de empregados. Alberto juntou as mãos como homem que precisava voltar a um lugar que evitara por décadas.
Meu pai controlava tudo: dinheiro, negócios, decisões. Quando soube da gravidez, disse que se eu casasse com sua mãe me tiraria da herança, me expulsaria da família e destruiria qualquer chance de futuro. E o senhor escolheu dinheiro, escolhi medo. Daniel deu um passo à frente. Chame como quiser. O resultado foi o mesmo. Alberto levantou os olhos. Havia culpa verdadeira ali. Você tem razão. Daniel queria sentir satisfação ao ouvir aquilo. Em vez disso, sentiu vazio. Anos esperando respostas, e nenhuma desfazia o abandono. Antes que pudesse falar mais, a porta se abriu bruscamente. Entrou uma mulher elegante, cerca de 50 anos, postura impecável e expressão cortante. Atrás dela vinha um homem mais novo, bem vestido, olhar arrogante. Alberto, o que significa isso? Perguntou ela. O dono da casa endureceu. Clarice, saia. A casa também é minha. Quero saber por que os empregados dizem que apareceu um filho perdido no portão. Daniel percebeu imediatamente. A esposa. O homem ao lado devia ser filho dela. Clarice lançou o olhar frio sobre Daniel, examinando roupas simples, botas gastas e rosto firme. Então é verdade. Alberto respondeu seco. Este é Daniel. Clarice soltou um sorriso venenoso. Conveniente surgir agora. Imagino que alguém esteja precisando de dinheiro. Daniel avançou meio passo. Eu precisei a vida inteira, e mesmo assim nunca vim. O rapaz ao lado dela falou pela primeira vez. Cuidado com o tom. Você está na nossa casa. Daniel encarou-o sem piscar. Nossa, engraçado. Meu sangue está aqui antes de você nascer. Clarice ficou vermelha de raiva. Alberto, mande esse oportunista embora imediatamente. Chega, Clarice. A voz dele ecoou forte. Todos se calaram. Daniel percebeu que aquele homem ainda mandava muito naquele lugar. Alberto respirou e falou controlado. Daniel não vai embora hoje. Tenho assuntos a resolver com ele. Clarice cruzou os braços. Então resolva rápido, porque se esse rapaz acha que vai entrar nessa família e dividir o que construímos, está enganado. Daniel respondeu sem hesitar. Fique tranquila. Eu não dividiria nada com gente que mede valor em herança. Ela saiu furiosa. O rapaz permaneceu alguns segundos encarando Daniel. Meu nome é Ricardo. Sou filho legítimo desta casa. Daniel sorriu de lado. Legítimo é caráter. Sobrenome se compra em cartório. Ricardo deu um passo ameaçador, mas Alberto apontou a porta. Fora. Agora. Quando ficaram sozinhos novamente, Alberto passou a mão no rosto exausto. Você chegou como tempestade. Não. Tempestade foi o que o senhor plantou anos atrás. Alberto ficou em silêncio. Depois levantou-se. Vai almoçar aqui. Depois iremos ver sua mãe. Daniel arregalou os olhos. O senhor vai vê-la? Se ela permitir. E se eu não quiser? Então me impeça. Daniel odiou admitir, mas havia algo diferente naquele homem agora. Não parecia apenas defesa de imagem. Havia urgência. Arrependimento talvez. No almoço, Daniel se recusou a sentar na cabeceira oferecida. Escolheu a ponta da mesa. Clarice não apareceu. Ricardo também não. Os empregados serviam em silêncio absoluto. Alberto tentou conversar. O que você faz? Trabalho. Em quê? No que aparece. Diferente de alguns, nunca pude escolher. Alberto aceitou a pancada sem reagir. Estudou até onde? Ensino médio incompleto. Precisei ajudar em casa. Pela primeira vez, Alberto demonstrou dor aberta. Eu poderia ter mudado isso. Poderia. Depois do almoço, partiram em direção à pequena casa de Lúcia. O carro luxuoso levantava poeira na estrada humilde. Vizinhos espiavam pelas janelas. Quando estacionaram diante da residência simples, Dona Lúcia apareceu à porta e quase perdeu o equilíbrio ao ver Alberto descendo. O tempo pareceu recuar 20 anos num segundo. Ela envelhecera com dignidade. Ele envelhecera com conforto. Ambos carregavam marcas diferentes. Lúcia, disse ele baixo. Ela segurou no batente da porta. Não entra. Daniel ficou tenso. Alberto parou imediatamente. Vim pedir perdão. Veio tarde. Eu sei. Tarde demais. A voz dela tremia entre raiva e emoção. Daniel observava sem saber se interferia. Alberto permaneceu no terreiro sem avançar. Soube que está doente.
Quero ajudar com médicos, tratamento, o que precisar. Lúcia ergueu o rosto com orgulho antigo. Passei 22 anos sem seu dinheiro. Não é agora que vou me vender. Daniel sentiu o orgulho imenso da mãe. Alberto assentiu devagar. Então não veio comprar nada, só reparar o que puder. Ela o encarou longamente. Depois olhou Daniel. Você contou tudo? Contei o suficiente, respondeu o filho. Lúcia respirou fundo. Entra, mas limpa os pés. Não quero lama de mansão no meu chão. Daniel quase sorriu. Dentro da casa simples, os três sentaram em cadeiras modestas. O silêncio era denso de passado. Alberto olhava cada detalhe, a parede rachada, a mesa gasta, as cortinas remendadas. Tudo que sua ausência ajudara a criar. Eu fui covarde, disse enfim. Lúcia respondeu seca. Foi. Nunca esqueci você. Problema seu. Pensei em voltar muitas vezes. E pensou sentado em poltrona macia. Daniel precisou conter um riso nervoso. A mãe não perdoaria fácil. E talvez nunca devesse. Depois de longa conversa dura, lágrimas e acusações antigas, Alberto deixou sobre a mesa um cartão médico e um envelope. Lúcia empurrou de volta. Leva isso. Se eu aceitar algo, será tratamento direto. Não papel com culpa dentro. Ele recolheu o envelope, respeitando. Antes de sair, virou-se para Daniel. Amanhã preciso falar com você de novo. Na fazenda. É importante. Não trabalho por chamado de rico. Então considere pedido de pai. Daniel congelou. Alberto também pareceu surpreso com a própria frase. Foi embora logo em seguida. À noite, Daniel mal conseguiu dormir. A cabeça fervia com emoções contraditórias. Ódio, curiosidade, pena, orgulho, raiva antiga e perguntas novas. Pela manhã, um carro da fazenda apareceu cedo demais. O motorista trouxe recado urgente. Seu Alberto passou mal durante a madrugada. Pediu para chamar Daniel imediatamente. Dona Lúcia empalideceu. Daniel ficou imóvel. Tinha esperado a vida toda para reencontrar o pai. Não imaginava que no segundo dia talvez pudesse perdê-lo. Daniel ficou parado no terreiro com o recado ainda ecoando na cabeça. O motorista aguardava junto ao carro, nervoso, limpando o suor da testa. Dona Lúcia apertava o chale nos ombros, olhando o filho como se temesse a resposta dele mais do que a notícia em si. Ele passou mal, repetiu Daniel, como se precisasse ouvir da própria boca para acreditar. Foi o que mandaram dizer, respondeu o motorista. Médico está lá desde cedo. Seu Alberto pediu seu nome quando acordou. Daniel sentiu algo estranho no peito. Raiva não desaparece em 2 dias. Mágoa de 22 anos não se dissolve porque alguém adoeceu. Ainda assim, havia sangue no meio daquilo tudo. E sangue costuma falar em horas inesperadas. Você não é obrigado a ir, disse Dona Lúcia em voz baixa. Eu sei. Nem a perdoar. Eu sei. Ela se aproximou e segurou o rosto dele entre as mãos, como fazia quando ele era menino. Só não deixe o orgulho decidir tudo. O orgulho já destruiu demais nessa história. A frase ficou martelando dentro dele. Sem responder, Daniel entrou no carro. A viagem até a fazenda imperial pareceu menor do que no dia anterior. Talvez porque agora levasse perguntas mais pesadas do que quilômetros. Ao chegar, encontrou a propriedade diferente, sem o ritmo elegante de costume. Empregados andavam depressa, cochichando pelos corredores. A tensão estava no ar. Clarice surgiu na varanda assim que o viu. Trazia os olhos vermelhos, mas o orgulho intacto. Demorou. Não sabia que eu tinha obrigação. Ele quer falar com você. Não sei por quê. Daniel subiu os degraus sem responder. Ricardo apareceu logo atrás da mãe, irritado. Isso é absurdo. Meu pai passa mal e chama um desconhecido. Daniel virou-se lentamente. Desconhecido para você. Para ele, talvez seja o passado cobrando entrada. Ricardo avançou, mas Clarice o segurou pelo braço. Agora não. No quarto principal, o médico arrumava instrumentos sobre uma mesa. Alberto estava deitado, pálido, respirando devagar. Parecia menor sem a postura de dono do mundo. Ao ver Daniel entrar, fez sinal para que o médico saísse. 5 minutos pediu. O médico hesitou. Nada de estresse. O estresse já mora aqui faz décadas.
respondeu Alberto com voz fraca. Quando ficaram sozinhos, Daniel permaneceu perto da porta. Se chamou para pedir desculpa de novo, pode economizar forças. Alberto tentou sorrir. Chamei porque talvez eu não tenha muito tempo. Ontem parecia saudável. Ontem eu também parecia em paz. Fez um gesto para a cadeira ao lado da cama. Depois de hesitar, Daniel sentou. Alberto respirou fundo antes de falar. Tenho problema no coração há anos. Escondi de quase todo mundo. Homem poderoso não gosta de parecer fraco. Homem covarde evita encarar o fim. Daniel não respondeu. Alberto fitou o teto por alguns segundos. Quando você apareceu no portão, senti duas coisas. Vergonha e alívio. Alívio, porque a vida me deu chance que eu já considerava perdida. Daniel cruzou os braços. Chance de quê? De fazer algo certo antes de morrer. A sinceridade daquela frase desarmou parte da raiva dele, embora não a apagasse. O que o senhor quer de mim? Alberto virou o rosto e o encarou diretamente. Quero que trabalhe comigo. Daniel quase riu. Está delirando. Não, quero você aqui. Aprendendo os negócios. Conhecendo o que é seu também. Meu? Eu cresci sem caderno novo e o senhor fala em meu. Tem razão em me ferir. Mas ouça até o fim. Alberto fez esforço para se sentar um pouco mais. Daniel ajudou por reflexo e se irritou consigo mesmo por isso. Ricardo nunca quis responsabilidade. Quer luxo, status e dinheiro rápido. Clarice só pensa em aparência. A empresa cresce, mas a família apodreceu. Ontem vi você enfrentando todo mundo sem abaixar a cabeça. Vi honestidade que não encontro nesta casa há muito tempo. Daniel apertou o maxilar. Então quer trocar um filho pelo outro? Não. Quero salvar o que ainda posso. Antes que Daniel respondesse, a porta se abriu com violência. Ricardo entrou furioso. Eu sabia. Estão conspirando aqui dentro. Alberto bateu a mão na cama. Saio. Não saio. Quero ouvir da sua boca. Vai entregar tudo para esse invasor? Daniel levantou-se devagar. Cuidado com a palavra que usa. Invasor. Sim. Apareceu agora querendo tomar o que é meu. Alberto ergueu a voz com força surpreendente. Nada aqui é seu por direito automático. Ricardo congelou. O pai nunca lhe falara daquele modo. Tudo que tenho foi construído por mim depois que seu avô me deixou o mínimo e cobranças infinitas. Você só recebeu conforto. Trabalho de verdade nunca quis. Clarice entrou logo atrás, alarmada. Alberto, pare com isso. O médico disse sem emoção forte. Emoção forte foi criar um filho inútil, respondeu ele. O ambiente explodiu. Ricardo avançou vermelho de ódio. Por causa desse bastardo agora sou inútil? Daniel deu um passo à frente. Repete. Bastardo. Antes que qualquer outro movimento acontecesse, Ricardo empurrou Daniel no peito. O gesto foi rápido demais. Daniel segurou o braço dele e o afastou com firmeza. Ricardo tropeçou na cadeira e caiu no chão. Clarice gritou. Meu filho, Ricardo levantou transtornado e partiu para cima novamente. Desta vez Daniel o conteve pelos ombros. Eu não vim brigar, mas vai apanhar. Alberto levou a mão ao peito com força. O rosto perdeu cor instantaneamente. Pai! Gritou Ricardo. O médico entrou correndo junto com 2 empregados. Clarice começou a chorar desesperada. Daniel soltou Ricardo imediatamente e recuou. O quarto virou caos. Saiam todos, ordenou o médico. Agora, no corredor, o silêncio seguinte foi pior que a confusão. Clarice encarava Daniel como se ele fosse culpado por tudo. Se acontecer algo com ele, eu acabo com você. Daniel sustentou o olhar. Quem acabou com essa casa começou isso muito antes de eu nascer. Ricardo andava de um lado para outro, tremendo de raiva. Você trouxe desgraça. Não, eu trouxe verdade. Minutos pareceram horas até o médico sair. Ele estabilizou. Precisa repouso absoluto. Nada de discussões. Clarice quase desabou de alívio. Ricardo socou a parede. Daniel virou-se para ir embora. Onde pensa que vai? Perguntou Clarice. Para minha vida. Essa loucura não é minha. Ainda não, respondeu uma voz fraca atrás deles. Todos se viraram. Alberto estava à porta do quarto, apoiado no batente, teimoso demais para permanecer deitado. Volta para a cama! Gritou o médico. Alberto ignorou. Seus olhos estavam presos em Daniel. Você não vai embora. Daniel endureceu.
Vai me obrigar? Não, vou te pedir na frente de todos. Um silêncio pesado caiu no corredor. O homem orgulhoso, que nunca se curvara a ninguém, falou devagar. Filho, fica. Nem Clarice nem Ricardo conseguiram esconder o choque. Daniel sentiu as pernas fraquejarem por dentro. Nunca ouvira aquela palavra dirigida a si por um pai. Nunca. Eu preciso de ajuda, continuou Alberto. E talvez precise mais de perdão do que de remédio. Daniel ficou imóvel entre a porta de saída e a porta daquela família quebrada. Sabia que, se entrasse de verdade naquela casa, nada em sua vida seria simples novamente. Mas também sabia que certas respostas só aparecem quando a gente atravessa o fogo. E naquele instante, diante de todos, ele deu um passo para dentro. O som do passo de Daniel no corredor pareceu maior do que realmente foi. Não era apenas um movimento simples. Era a travessia entre duas vidas. De um lado, a pobreza honesta onde crescera. Do outro, a mansão luxuosa construída sobre silêncio, culpa e privilégios. Clarice arregalou os olhos como se tivesse visto uma invasão. Ricardo fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Alberto, ainda apoiado no batente, respirou aliviado. Leva ele para o quarto, ordenou o médico aos empregados. Agora. 2 homens ajudaram Alberto a voltar para a cama. Antes de entrar, ele olhou para Daniel e falou baixo. Não foge. Daniel respondeu seco. Nunca fugi. A porta se fechou. O corredor ficou tomado por tensão pura. Clarice aproximou-se primeiro, elegante até na raiva. Escute bem, rapaz. Uma palavra dele doente não muda nada aqui. Daniel cruzou os braços. Também não vim morar no seu pesadelo. Você veio atrás de dinheiro. Vim atrás de verdade. Se dinheiro estivesse na frente, eu teria aparecido há anos. Ricardo deu um passo ameaçador. Você gosta de provocar. Gosto de responder. Clarice ergueu a mão impedindo o filho de avançar. Sabia que novo escândalo poderia piorar a saúde de Alberto. Falou com frieza calculada. Muito bem. Se vai ficar por algum tempo, ficará como hóspede. Nada além disso. Não preciso da sua permissão para respirar aqui. Enquanto eu estiver nesta casa, precisa sim. Daniel sorriu de lado. Então estamos os dois em má fase. Ela virou-se e saiu batendo os saltos no piso. Ricardo permaneceu alguns segundos encarando Daniel. Isso não terminou. Para mim nem começou direito. Ricardo foi atrás da mãe. Sozinho no corredor imenso, Daniel sentiu o peso do que fizera. Um empregado grisalho aproximou-se timidamente. Senhor Daniel, posso mostrar seu quarto. Daniel quase riu da formalidade. Não me chama de senhor. Meu nome basta. Sim, Daniel. Sou Joaquim. Trabalho aqui há 30 anos. Seguiu o homem pelos corredores longos, cheios de quadros caros e tapetes macios. Tudo parecia bonito demais e frio demais. Joaquim abriu a porta de um quarto amplo, com cama enorme, varanda particular e banheiro maior que a cozinha da casa de Lúcia. Daniel entrou devagar. Isso aqui é maior que onde eu moro. Joaquim baixou os olhos. Seu Alberto mandou preparar quando soube que o senhor viria. Daniel ficou imóvel. Ele preparou antes de eu aceitar? Ontem à noite. Mandou arrumar tudo em silêncio. O peito de Daniel apertou de forma estranha. Havia culpa ali, sim, mas também expectativa. Quando Joaquim saiu, Daniel foi até a varanda. Dali via hectares de terra produtiva, currais, tratores, lago e trabalhadores ao longe. Era um império, e metade do sangue daquele império corria nele sem nunca ter rendido sequer um prato a mais em sua infância. Horas depois, uma empregada bateu à porta avisando que Alberto queria vê-lo. No quarto principal, o médico já havia ido embora. Alberto estava deitado, mais corado, embora cansado. Fez sinal para Daniel sentar na poltrona ao lado. O médico disse que se eu discutir de novo, me amarra na cama. Ideia boa. Alberto sorriu de leve. Você tem o humor da sua mãe quando está com raiva. Daniel não comentou. Por que me pediu para ficar? Perguntou direto. Alberto respirou fundo. Porque eu preciso colocar minha vida em ordem. Negócios, família e consciência. Consciência se arruma tarde assim? Às vezes, só desperta quando o tempo encurta.
Daniel encarou a janela. E o que espera de mim? Que conheça tudo. A empresa, as fazendas, os números. Quero te dar a oportunidade que tirei de você. Oportunidade ou herança? As duas, se merecer. Daniel virou rápido. Se merecer? Alberto sustentou o olhar. Sangue abre porta. Caráter decide permanência. A frase irritou e impressionou ao mesmo tempo. E Ricardo? Ricardo quer ser dono sem ser responsável. Ainda é seu filho. Você também. O silêncio voltou pesado. Daniel nunca soubera lidar com carinho repentino, menos ainda vindo de onde mais faltara. Não sei se consigo chamar o senhor de pai. Alberto fechou os olhos um instante. Nem eu mereço ouvir isso tão cedo. No jantar daquela noite, a guerra ficou explícita. Clarice sentou-se impecável à mesa, sem olhar para Daniel. Ricardo mexia no celular com brutalidade. Alberto desceu devagar e mandou que Daniel se sentasse à sua direita. Clarice largou os talheres. Isso é desnecessário. É minha mesa, respondeu Alberto. E minha humilhação? Sua humilhação começou quando ensinou nosso filho a achar que tudo lhe pertence. Ricardo bateu na mesa. Nosso filho? Agora eu virei só seu? Daniel permanecia quieto, observando o veneno antigo escorrer entre eles. Percebia que sua chegada apenas arrancara a tampa de algo podre que já existia. O jantar seguiu em silêncio cortante. Quando terminou, Daniel saiu para o jardim buscando ar. Encontrou Joaquim sentado num banco lateral. Posso perguntar uma coisa? Disse o empregado. Já perguntou. Joaquim sorriu tímido. Sua mãe, Dona Lúcia, ela está bem? Daniel surpreendeu-se. O senhor conhece minha mãe? Conheci quando jovem. Ela vinha aqui às vezes, antes de tudo desandar. Era moça boa. Chorou muito quando foi embora. Daniel sentou-se ao lado dele. Então o senhor sabia de mim? Joaquim demorou a responder. Suspeitava. Depois tive certeza. Mas empregado guarda segredo ou perde pão. Daniel sentiu raiva subir e depois ceder. O homem também fora prisioneiro de algo maior. Meu pai, digo Alberto, sentia algo. Joaquim olhou a mansão iluminada. Sentia. Só não teve coragem suficiente. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo e desceu por hábito de trabalhador. Encontrou a fazenda já em movimento. Em vez de café servido em bandeja, foi até a cozinha principal. As cozinheiras se assustaram ao vê-lo entrar. Tem pão amanhecido? Perguntou. Elas riram nervosas e lhe deram café forte com broa. Minutos depois, Alberto apareceu à porta surpreso. Você não precisava estar aqui. Eu sempre precisei acordar cedo para comer. Hoje não precisa. Daniel limpou a boca. Não sabe disso. Alberto chamou o administrador-geral da fazenda, senhor Tadeu, homem rígido de bigode impecável. A partir de hoje, Daniel acompanha tudo. Campo, escritório, contas. Tadeu disfarçou o espanto. Sim, senhor. Ricardo surgiu no exato momento. Isso é piada. É decisão. Então eu saio dessa palhaçada. Sai do quê? Rebateu Alberto. Nunca entrou de verdade. Ricardo ficou sem fala por segundos. Depois lançou o olhar mortal a Daniel e saiu. O primeiro dia de trabalho revelou muito. Daniel conhecia esforço, máquinas, terra e gente simples melhor do que qualquer um imaginava. Falava com peões sem arrogância, entendia problemas práticos e percebia desperdícios óbvios. Tadeu começou o dia desconfiado e terminou curioso. No escritório, Daniel apontou compras superfaturadas e estoque mal controlado apenas olhando notas. Como viu isso? Perguntou Tadeu. Quando se vive contando moeda, aprende onde somem as outras. Ao fim da tarde, Alberto ouviu o relatório com olhos atentos. Eu sabia. Sabia o quê? Perguntou Daniel. Que você não herdou só meu rosto. Daniel não gostou de sentir certo orgulho da frase, mas sentiu. Naquela mesma noite, Ricardo invadiu o quarto de Clarice transtornado. Se a gente não agir, ele toma tudo. Clarice fechou a joia que examinava e ergueu os olhos frios. Então vamos agir antes. Como? Ela sorriu lentamente. Toda família rica tem segredos. E todo recém-chegado tem fraquezas. Vamos descobrir as dele. Sem que Daniel soubesse, a verdadeira guerra apenas começava. Daniel percebeu que a paz naquela casa era apenas decoração.
Por trás dos lustres brilhantes, dos corredores silenciosos e da aparência impecável, havia rachaduras profundas. E sua chegada abrira todas ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo, ele já estava no curral ajudando 2 peões a soltar o gado. Os homens estranharam no começo. Filho de patrão normalmente aparecia de bota limpa apenas para mandar. Daniel apareceu com a mesma roupa simples do dia anterior e mãos prontas para trabalhar. Se puxar a trava assim, emperra menos, disse a um rapaz novo. O peão testou e sorriu. Funciona mesmo. Daniel deu de ombros. Trabalho costuma funcionar melhor que conversa. Aos poucos, os homens passaram a olhá-lo com respeito cauteloso. Não porque fosse filho de Alberto, mas porque pegava peso sem reclamar. Enquanto isso, na casa principal, Clarice tomava café observando da janela. Ricardo entrou irritado. Ele está lá fora pagando de humilde de novo. Não subestime isso, respondeu ela. Homem que conquista os de baixo sobe rápido. Então vamos derrubar logo. Clarice mexeu lentamente o café. Derrubar alguém sem prova gera pena. Precisamos fazer parecer que ele caiu sozinho. Ricardo sentou-se. E como? Descobrindo onde dói. Todo homem tem um ponto fraco. Mais tarde, Daniel foi chamado ao escritório central. Alberto o aguardava com várias pastas abertas sobre a mesa enorme de madeira escura. Senta. Temos números para ver. Daniel sentou ainda desconfortável com aquele ambiente. Preferia o campo. Alberto percebeu. Negócio não vive só de terra. Vive de decisão. Terra pelo menos responde com sinceridade. Ou dá fruto ou não dá. Papel mente melhor. Alberto soltou um pequeno riso. Você aprende rápido demais. Passaram horas analisando despesas, contratos e produção. Daniel identificou falhas simples que ninguém notara porque estavam acostumados ao desperdício do dinheiro farto. Por que compram ração de fornecedor distante pagando frete alto se tem produtor melhor a 20 quilômetros? Perguntou. Alberto fitou Tadeu, que estava presente. Boa pergunta. Tadeu limpou a garganta. Sempre foi assim. Daniel respondeu antes de pensar. Muita ruína começa com essa frase. Alberto escondeu um sorriso. Ao meio-dia, Daniel recebeu ligação da mãe. Saiu para atender no jardim. Como a senhora está? Melhor que você, imagino. Já brigou com meio mundo. Daniel riu pela primeira vez no dia, só com a outra metade. Lúcia ficou séria em seguida. Filho, cuidado. Gente rica nem sempre briga gritando. Às vezes, sorri enquanto cava buraco. Eu sei me cuidar. Eu também achei isso quando era jovem. A frase carregava memória amarga. Daniel sentiu o aviso entrar fundo. Vou buscar a senhora amanhã para o médico. Está tudo marcado. Houve silêncio do outro lado. Ele fez isso? Fez. Não confunda a culpa com amor. E se for os dois? Lúcia não respondeu. À tarde, Daniel acompanhou a revisão dos caminhões da rede de mercados. No galpão mecânico, encontrou um funcionário ferido tentando esconder a mão cortada. Quem fez curativo nisso? Ninguém. Não quis parar serviço. Daniel mandou levá-lo imediatamente ao posto médico e descobriu que vários empregados evitavam reclamar por medo de desconto. Guardou aquilo. Naquela noite, durante o jantar, falou diante de todos. Os funcionários precisam de atendimento decente. Tem gente se machucando e escondendo por medo. Clarice ergueu a sobrancelha. Agora virou sindicalista? Ricardo riu. Daqui a pouco distribui a empresa para os peões. Alberto bateu o garfo no prato. Chega. Daniel está certo. Providencie convênio médico regional amanhã, Tadeu. O administrador assentiu surpreso. Clarice lançou o olhar venenoso ao rapaz. Mais um ponto ganho. Depois do jantar, Ricardo esperou Daniel no corredor escuro perto da biblioteca. Está gostando de bancar herói? Estou gostando de falar o óbvio. Você acha que ganhou meu pai em 3 dias? Daniel se aproximou. Eu não quero ganhar ninguém. Quero entender por que você teve tudo e ainda parece vazio. Ricardo empurrou-o no ombro. Não me analisa. Daniel segurou seu pulso com firmeza. Então não me toca. Os dois ficaram se encarando até Clarice surgir. Ricardo, basta. Ainda não. Daniel soltou o braço dele. A palavra ainda ficou ecoando em sua cabeça. No dia seguinte, levou Dona Lúcia ao melhor cardiologista da região.
Ela entrou no consultório desconfiada e saiu com exames completos marcados sem pagar nada. No carro de volta, permaneceu calada por longos minutos. Ele está tentando. Está. Isso me irrita mais do que se continuasse ruim. Daniel sorriu de leve. Por quê? Porque fica mais difícil odiar. Ao chegarem à casa simples, encontraram um carro desconhecido estacionado. Uma mulher elegante, de cerca de 30 anos, esperava junto ao portão. Bonita, postura refinada, olhar direto. Ao ver Daniel, aproximou-se. Finalmente. Quem é você? Meu nome é Isabela. Sou noiva de Ricardo. Daniel arregalou os olhos. Lúcia cruzou os braços imediatamente. E o que quer aqui? Isabela fitou Daniel sem rodeios. Vim avisar que naquela casa ninguém sorri de graça, principalmente Clarice. Daniel permaneceu atento. E por que me ajudaria? Ela soltou um sorriso triste. Porque estou prestes a me casar com um homem que talvez eu não admire mais. E porque já vi sua mãe chorar anos atrás, sem ela saber que eu vi. Lúcia a reconheceu aos poucos. Você é filha da antiga governanta? Elisa? Sou. Cresci naquela fazenda. Vi muita coisa. Daniel sentiu o mundo ampliar de repente. Então fala. Isabela respirou fundo. Clarice e Ricardo estão procurando algo para destruir você. Documentos, erros, passado, qualquer coisa. E já começaram a mexer nos arquivos antigos do escritório. Daniel trocou o olhar rápido com a mãe. Por que me contar isso agora? Porque se você cair, eles vencem do jeito de sempre. E eu estou cansada de ver gente ruim vencer em silêncio. Lúcia observou a jovem com atenção renovada. Daniel falou sério. Obrigado. Mas aviso uma coisa, entrar nessa guerra do meu lado pode custar caro. Isabela respondeu sem hesitar. Permanecer do lado deles já está custando demais. Ela entrou no carro e partiu, deixando poeira e novas perguntas. Naquela noite, ao voltar para a fazenda, Daniel encontrou Alberto sentado sozinho na varanda, olhando o escuro. Parecia cansado além do corpo. Preciso te contar algo, disse Daniel. Alberto ouviu tudo sobre Isabela e a busca nos arquivos. Seu rosto fechou lentamente. Então chegou nisso. O que tem nos arquivos antigos? Alberto demorou alguns segundos para responder. Coisas que nunca deveriam ter sido escondidas. Como o quê? Alberto levantou os olhos, pesados de culpa. Como provas de que seu avô me obrigou a negar você e de que Clarice sabia disso desde o começo. Daniel sentiu o chão sumir de novo. E entendeu que a guerra naquela família era muito mais antiga do que imaginava. Daniel ficou parado diante de Alberto sem conseguir falar por alguns segundos. O vento noturno atravessava a varanda, balançando as cortinas brancas atrás deles, mas ele mal sentia. A revelação havia atingido em cheio. Clarice sabia? Perguntou enfim, com a voz rouca. Alberto baixou os olhos. Sabia. Desde quando? Desde antes de casar comigo. Daniel deu um passo para trás, incrédulo. Então ela entrou nessa casa sabendo que existia uma mulher abandonada e um filho. Sim. E nunca disse nada? Alberto ergueu o rosto devagar. Para algumas pessoas, silêncio também é estratégia. Daniel apertou os punhos. Durante anos imaginara o pai como o único responsável por sua ausência. Agora descobria que outras mãos também haviam sustentado a mentira. O que tem nesses arquivos? Cartas, recibos, documentos assinados pelo meu pai, registros de pagamentos feitos para afastar sua mãe da cidade na época. Daniel empalideceu. Pagamentos? Ela recusou todos. Seu avô tentou comprar o problema. Lúcia nunca aceitou nada. O orgulho que Daniel sentiu da mãe veio misturado com raiva ardente. E o senhor guardou isso tudo escondido? Guardei porque um dia achei que teria coragem de consertar. Depois fui adiando, como o covarde costuma fazer. Daniel virou-se para o jardim escuro, respirando fundo. Onde estão esses documentos agora? Alberto demorou um instante. No arquivo antigo do escritório principal. Ou estavam? Daniel entendeu imediatamente. Clarice e Ricardo estavam atrás daquilo porque sabiam o valor das provas. Se destruíssem tudo, restaria apenas palavra contra palavra. Vamos lá agora. Já é tarde. Melhor ainda. Menos plateia. Alberto tentou levantar da cadeira, mas sentiu o peito e voltou a sentar.
Eu não posso ir. Então eu vou. Daniel, cuidado. Quando gente desesperada perde controle, vira perigosa. Daniel lançou um olhar firme. Eu cresci em dificuldade. Perigo não me impressiona fácil. Seguiu para dentro da casa em passos rápidos. O corredor estava silencioso. A maioria dos empregados já recolhida. No escritório principal, a porta estava entreaberta. Luz acesa. Daniel diminuiu o passo. Ouviu vozes lá dentro. Aproximou-se sem fazer barulho. Procura direito. Sussurrava Ricardo, irritado. Você acha que eu não sei procurar? Respondeu Clarice. Vasculhavam gavetas e caixas antigas espalhadas pelo chão. Papéis rasgados, pastas abertas, poeira no ar. Daniel empurrou a porta de vez. Procurando algo? Os dois se assustaram. Ricardo bateu a gaveta ao fechar. Clarice recompôs-se em segundos. Estamos arrumando documentos da família. Estranho jeito de arrumar. Parece mais destruição. Ricardo avançou. Some daqui. Não, agora quero ver tudo. Clarice cruzou os braços. Você não manda aqui. Daniel aproximou-se das caixas abertas. Talvez não. Mas também não obedeço. Começou a mexer nos papéis. Ricardo segurou seu braço com violência. Eu falei para sair. Daniel soltou-se num movimento firme e o empurrou para trás. Ricardo tropeçou na cadeira. Encosta em mim de novo e aprende arrependimento, disse Daniel frio. Clarice deu um passo à frente. Chega! Vocês dois parecem animais. Daniel não tirou os olhos dela. Animais ao menos não fingem elegância enquanto mentem. Ela sustentou o olhar por alguns segundos. Depois falou baixo e venenoso. Sua mãe sempre teve esse talento, criar homens ressentidos. Daniel avançou tanto que ela recuou involuntariamente. Não fale dela. Nunca mais. O silêncio ficou elétrico. Clarice percebeu que passara do limite. Ricardo levantou furioso, mas naquele instante outra voz surgiu à porta. O que está acontecendo aqui? Alberto estava parado, pálido, apoiado em Joaquim. Mesmo fraco, sua presença ainda dominava o ambiente. Clarice tentou mudar o tom. Estávamos organizando seus papéis. Mentira, respondeu Daniel sem hesitar. Procuravam provas. Alberto encarou a esposa. Saiam os dois. Alberto. Clarice puxou Ricardo pelo braço. Antes de sair, lançou olhar mortal a Daniel. Quando ficaram sozinhos, Alberto sentou com dificuldade. Joaquim fechou a porta. A terceira gaveta da estante falsa, disse Alberto apontando a parede de livros. Daniel franziu a testa. Já a estante falsa? Joaquim apertou um detalhe escondido e uma parte da madeira abriu revelando o compartimento secreto. Dentro havia caixa metálica antiga. Daniel a trouxe à mesa. As mãos tremiam levemente ao abrir. Cartas amareladas, contratos, recibos, uma fotografia de Lúcia grávida e um envelope lacrado com o nome de Alberto. Nunca abriu? Perguntou Daniel. Nunca tive coragem. Daniel entregou. Alberto rompeu o lacre com dedos lentos. Dentro havia carta curta escrita pela própria Lúcia décadas antes. Ele leu em silêncio e começou a chorar. Daniel jamais imaginara ver aquele homem assim. O que diz? Alberto entregou a folha. Daniel leu. Se um dia lembrar que tem coração, venha conhecer seu filho. Não traga dinheiro, traga coragem. A data era de 22 anos atrás. Alberto cobriu o rosto. Joaquim recebeu essa carta. Meu pai a interceptou. Só me entregou depois de morrer. Anos depois. Daniel sentiu o estômago virar. Então a senhora Lúcia chamou. E o senhor nunca soube. Não soube. Quando li, já achei que vocês tinham ido embora para sempre. Daniel afundou na cadeira. A história mudava de forma outra vez. O abandono existira, sim. Mas também havia manipulação cruel do avô. Alberto respirou fundo e pegou outro documento. Aqui. Reconhecimento de paternidade nunca protocolado. Assinei escondido quando você nasceu. Meu pai sumiu com ele. Daniel leu o próprio nome escrito em tinta antiga. Seus olhos arderam. Passei a vida sem nome e ele já estava aqui. Sim. Quantas vidas esse homem destruiu? Alberto respondeu sem voz. Mais do que eu tive coragem de impedir. Ficaram em silêncio longo, cercados de provas e fantasmas.
Até que Joaquim falou baixo: "Se me permitem, ainda falta uma verdade." Ambos olharam para ele. O empregado respirou fundo. Dona Clarice não só sabia de tudo. Foi ela quem contou ao velho coronel sobre a gravidez de Dona Lúcia. A sala congelou. Alberto levantou abruptamente apesar da dor. "O quê?" Joaquim fechou os olhos. "Ouvi com meus próprios ouvidos naquela época. Ela queria casar com o senhor e sabia que Dona Lúcia era obstáculo." Daniel sentiu o sangue ferver. Alberto parecia envelhecer 10 anos em segundos. "Você me diz isso agora? Tive medo a vida inteira. Hoje o medo cansou." O dono da casa cambaleou até a janela. Sua voz saiu baixa, devastada. "Eu dormi ao lado da mulher que ajudou a roubar meu filho." Daniel encarou a porta fechada por onde Clarice saíra. Agora não era mais apenas disputa por herança. Era ajuste de contas de décadas. E pela primeira vez, ele viu nos olhos do pai algo maior que culpa. Viu fúria. A madrugada naquela casa foi longa e pesada. Ninguém dormiu de verdade. O silêncio dos corredores escondia portas fechadas, choros contidos, raiva acumulada e segredos que já não cabiam mais atrás de paredes caras. Daniel passou parte da noite no quarto, olhando pela varanda escura. Tudo havia mudado rápido demais. Em poucos dias, descobriram um pai, inimigos, documentos antigos e uma traição que atravessara décadas. Mesmo assim, o pensamento que mais voltava era simples. Sua mãe lavando roupa sozinha, enquanto aquela gente jantava em louça fina. Pela primeira vez, a raiva dele tinha endereço completo. No quarto principal, Alberto permaneceu sentado numa poltrona, sem conseguir deitar. A carta de Lúcia estava em suas mãos, já amassadas de tanto apertar. Leu e releu cada palavra como homem, tentando voltar no tempo pela insistência. Não podia. Restava apenas agir agora. Quando o relógio marcou 6 da manhã, mandou chamar todos para a sala de jantar. Clarice apareceu impecável como sempre, vestida com elegância calculada. O rosto mostrava cansaço, mas ela ainda carregava o ar de quem acreditava controlar o ambiente. Ricardo veio logo atrás, irritado por ter sido acordado cedo. Daniel entrou por último, silencioso. Joaquim ficou discretamente ao fundo. Alberto já os esperava em pé. Algo raro depois do mal-estar. Sobre a mesa havia a caixa metálica aberta e os documentos espalhados. Clarice percebeu imediatamente e perdeu a cor por um segundo. Recuperou-se rápido. Que teatro é esse? Alberto não respondeu à provocação. Falou calmo demais, o que o tornava ainda mais perigoso. Senta. Não recebo ordens nesse tom. Então escuta em pé. Ricardo olhou os papéis e franziu a testa. O que está acontecendo? Daniel cruzou os braços e permaneceu observando. Sabia que aquele momento não lhe pertencia sozinho. Era também do homem que falhara com ele. Alberto pegou a carta de Lúcia e a ergueu. Isso me foi escondido por anos. Clarice deu de ombros. Seu pai era controlador. Todos sabem. E você também sabia da gravidez dela. Sabia do meu filho. Sabia de tudo. O ar mudou na sala. Ricardo virou para a mãe. Mãe? Ela riu curto, sem humor. Sabia que existia uma moça querendo prender seu pai com filho? Sim, nada além disso. Daniel deu um passo à frente. Minha mãe nunca quis prender ninguém. Quem ficou preso foi eu à pobreza por causa de vocês. Clarice o ignorou e encarou Alberto. Vai acreditar em empregado fofoqueiro e nesse rapaz aparecido? Alberto bateu a mão na mesa. Vou acreditar nos documentos, nos recibos, na carta interceptada. E em 30 anos de coisas que eu não quis enxergar. Clarice endureceu o rosto. Pela primeira vez, a máscara falhava. Se soube, soube porque protegi meu futuro. Fiz o que qualquer mulher faria. Não. Fez o que gente sem caráter faz. Ricardo levantou abruptamente. Chega. Vocês estão humilhando minha mãe por causa dele. Apontou para Daniel. Por causa da verdade. Corrigiu Alberto. Você vai destruir nossa família. Nossa família foi construída torta, Ricardo. Estou apenas endireitando o que restou. O rapaz respirava com fúria. E eu? Vou perder tudo agora? Daniel finalmente falou. Olha só tua primeira preocupação. Nem perguntou se tua mãe destruiu uma vida. Só pensa no que perde. Ricardo avançou. Cala a boca, faça eu calar.
Alberto gritou tão forte que todos se calaram. Sentem! O silêncio seguinte foi brutal. Até Ricardo obedeceu, tremendo de raiva. Alberto encarou Clarice com tristeza profunda. Passei metade da vida ao lado da pessoa errada porque fui covarde demais para enfrentar a certa. Ela soltou uma risada amarga. Ah, agora Lúcia virou santa. Onde estava esse amor todo enquanto eu te dava filhos, imagem e casa? Você me deu aparência. Casa se constrói com verdade. Clarice perdeu o controle. Verdade? Quer verdade? Você sempre soube que não me amava. Casou porque eu servia ao seu nome. Eu apenas joguei o jogo que me ofereceram. Alberto fechou os olhos por um instante. Talvez. Mas você escolheu crueldade por vontade própria. Pegou uma pasta e empurrou na direção dela. Seus cartões empresariais estão cancelados. Sua procuração foi revogada. O apartamento da capital continua em seu nome. O resto será tratado pelos advogados. Clarice empalideceu. Você está me expulsando? Estou encerrando uma mentira. Ricardo levantou de novo. Eu não vou permitir. Vai aprender que permitir não é função de filho sustentado, respondeu Alberto seco. Daniel observava tudo sem prazer. Aquilo não apagava sua infância. Era apenas consequência tardia. Clarice respirou fundo, recompôs a postura e falou gelada. Se me tira daqui, levo Ricardo comigo. Alberto encarou o filho legítimo de criação. Ele decide sozinho. Todos olharam para Ricardo. Pela primeira vez, o rapaz parecia criança perdida dentro de corpo adulto. Olhou para a mãe, depois para o pai, depois para Daniel. Eu não sei. Clarice segurou o braço dele. Você vem comigo. Mãe... Ricardo puxou o braço de volta, surpreso com a própria coragem. Eu disse que não sei. O choque no rosto dela foi maior que qualquer grito. Perdera o domínio do filho também. Sem dizer mais nada, Clarice virou-se e saiu da sala em passos rápidos. O salto ecoou pelo corredor como fim de reinado. Alguns minutos depois, ouviram malas sendo arrastadas e ordens ásperas dadas a empregados. Ninguém se moveu. Quando a porta principal bateu ao longe e o carro deixou a propriedade, a casa inteira pareceu soltar um ar preso havia décadas. Ricardo continuou sentado, pálido. Ela se foi mesmo. Alberto respondeu baixo. Foi. O rapaz encarou o pai com olhos marejados de raiva e abandono. Você faz comigo o que fez com ele. Daniel sentiu a frase atravessar a sala. Alberto também. Não. Estou tentando parar de repetir erros. Tarde demais, não é? Ricardo saiu sem esperar resposta. Restaram apenas pai e filho diante da mesa bagunçada. Alberto afundou na cadeira, exausto. Não me sinto vencedor. Daniel respondeu após alguns segundos, porque isso não era guerra para vencer. Era dívida para pagar. Alberto levantou os olhos. E nós? O que somos agora? Daniel pensou bastante antes de falar. 2 homens atrasados. Só isso. Mas ainda dá para chegar em algum lugar. Alberto emocionou-se em silêncio. Naquele mesmo dia, Daniel foi buscar Dona Lúcia para a nova consulta médica. Quando contou tudo no carro, ela ficou olhando a estrada por longo tempo. Nunca desejei mal dela, disse enfim. Nem depois do que fez? Desejar mal pesa na alma de quem carrega. Eu já carreguei coisa demais. Daniel sorriu de leve. A senhora é melhor que todo mundo dessa história. Não exagera. Só estou cansada. Ao chegarem à clínica, o médico trouxe notícia inesperada. O tratamento estava funcionando acima do esperado. Com cuidados certos, Lúcia teria boa recuperação. Daniel segurou a mão da mãe emocionado. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu esperança sem medo. Mas enquanto mãe e filho comemoravam discretamente, na cidade vizinha, dentro de um hotel luxuoso, Clarice atendia um telefonema e sorria pela primeira vez desde que saíra da fazenda. Sim, tenho documentos suficientes para destruir Alberto Vasconcelos. E agora quero vender tudo para o maior concorrente dele. A guerra estava longe de acabar. A saída de Clarice da fazenda imperial trouxe silêncio, mas não paz. Daniel percebeu isso no instante em que voltou para casa com Dona Lúcia após a consulta. O céu estava limpo, a estrada tranquila e a notícia sobre a melhora da mãe deveria bastar para um dia feliz. Mesmo assim, havia inquietação dentro dele. Gente acostumada a controlar tudo raramente aceita perder em silêncio.
e Clarice não parecia mulher de aceitar derrota. Na manhã seguinte, a confirmação veio cedo. Alberto chamou Daniel ao escritório principal antes mesmo do café. O homem estava pálido, porém firme. Sobre a mesa havia jornais regionais, relatórios impressos e um telefone que não parava de tocar. Tadeu andava de um lado para outro nervoso. "O que aconteceu?" perguntou Daniel. Alberto ergueu um jornal e jogou sobre a mesa. Na capa, uma manchete agressiva. Empresário esconde filho pobre por 22 anos e enfrenta crise familiar. Daniel leu em silêncio, o sangue subindo ao rosto. A matéria misturava fatos, mentiras e insinuações. Falava de suposta disputa por herança, abandono cruel, caos interno e dívidas ocultas. "Quem soltou isso?" "Clarice", respondeu Alberto seco, "ou alguém amando dela." Tadeu interrompeu. "Não é só isso. 2 fornecedores suspenderam entrega até esclarecimento. Banco quer reunião urgente." E a concorrência começou a ligar para nossos gerentes oferecendo proposta. Daniel entendeu na hora. Não era vingança emocional apenas. Era ataque calculado aos negócios. "Ela quer enfraquecer o senhor. Ela quer me destruir", corrigiu Alberto. Daniel encarou o pai. "Então vamos reagir." Alberto respirou fundo. "Eu estou cansado de guerra. Pena, porque ela acabou de declarar outra." Passaram a manhã em reuniões tensas. Alguns gerentes pareciam leais, outros assustados. Havia boatos de venda de ações, fuga de parceiros e possível investigação fiscal motivada por denúncias anônimas. Daniel observava tudo aprendendo rápido. Aquele mundo de terno e sorriso falso tinha violência própria. No almoço, ninguém comeu direito. Ricardo não apareceu. Desde a saída da mãe, trancara-se no quarto entre vergonha e raiva. Alberto esfregava a testa quando Daniel falou: "O senhor precisa parar de se defender como homem culpado, porque eu fui culpado. Foi no passado. Hoje precisa agir no presente." Alberto fitou o rapaz como se visse liderança surgir onde esperava apenas ressentimento. "O que sugere?" "Verdade antes que inventem mais mentira. Chama a imprensa local. Assume meus erros e os seus. Conta que reconheceu o filho, que a família está em reorganização e que a empresa continua sólida. Quem fala primeiro controla metade da história." Tadeu arregalou os olhos. "Isso é arriscado." Daniel deu de ombros. "Mais arriscado é deixar cobra narrar o incêndio." Alberto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. "Faça acontecer." No fim da tarde, Daniel foi ao galpão buscar ar e encontrou Ricardo sentado numa caixa de ferramentas, sozinho, olhando o nada. O rapaz parecia desfeito sem a arrogância costumeira. "Não sabia que Rico também sentava em caixa de madeira", disse Daniel. Ricardo não reagiu. "Veio zombar? Vim ver se ainda sabe falar sem gritar." O outro demorou a responder. "Minha mãe fez isso mesmo?" "Fez. E meu pai vai me odiar por parecer com ela." Daniel sentou-se a certa distância. Ninguém é cópia completa de pai ou mãe. Só vira-se escolher. Ricardo soltou riso amargo. "Fácil falar. Você chegou e virou favorito em uma semana." "Favorito? Eu cresci sem pai. Você cresceu com um e nem percebeu." A frase atingiu fundo. Ricardo abaixou a cabeça. "Eu sempre achei que ele me cobrava demais. Agora vejo que ele só queria que eu fosse homem. Ainda quer. Talvez tarde demais." Daniel levantou-se. "Só é tarde quando a pessoa prefere continuar menino." Deixou Ricardo pensando sozinho. Naquela noite, a coletiva improvisada aconteceu no salão menor da fazenda. Jornalistas regionais, rádios locais e curiosos lotaram o espaço. Alberto apareceu ao lado de Daniel. Murmúrios cresceram imediatamente. Câmeras ligadas, perguntas prontas. Alberto começou com voz firme. "Errei no passado com meu filho Daniel e com a mãe dele. Estou tentando reparar isso agora. Assumo responsabilidade pessoal, mas nego qualquer irregularidade empresarial. Minha família passa por mudanças e a empresa seguirá honrando compromissos." Houve choque geral pela franqueza. Depois Daniel tomou a palavra inesperadamente. "Não vim pedir pena nem herança. Vim buscar verdade.
e também ajudar a preservar o trabalho de centenas de famílias que dependem desta empresa. O ambiente mudou. Muitos esperavam barraco. Receberam dignidade. No dia seguinte, a repercussão melhorou. Parte da imprensa elogiou a honestidade rara. Funcionários demonstraram apoio. Fornecedores recuaram da ameaça inicial. Alberto olhou Daniel no café da manhã e disse: "Você salvou mais que minha imagem ontem. Salvei emprego de gente que nem me conhece." Imagem foi brinde. Pela primeira vez, Ricardo apareceu para comer junto. Sentou em silêncio. Depois de alguns minutos, falou sem olhar ninguém: "Posso começar a trabalhar de verdade hoje." Alberto largou lentamente a xícara. "Pode." Daniel escondeu um sorriso. Tadeu quase engasgou de surpresa. Parecia que algo finalmente se movia naquela família quebrada. Mas no início da tarde, novo golpe chegou. Um oficial de justiça apareceu com documentos formais. Entregou-os a Alberto diante de todos. O empresário leu e fechou o rosto. "O que foi?" perguntou Daniel. Alberto entregou o papel. Era uma ação judicial movida por Clarice, exigindo metade imediata de bens, bloqueio de contas e questionando a capacidade mental de Alberto por instabilidade emocional recente. Ricardo empalideceu. "Ela não faria isso?" "Faria?" Daniel olhou o irmão e respondeu seco: "Sua mãe acabou de tentar internar teu pai no papel." Alberto respirou fundo, contendo a fúria. "Ela quer me tirar do comando antes que eu reaja." Daniel dobrou a notificação devagar. "Então vamos reagir mais rápido." Alberto ergueu os olhos. "Como?" Daniel respondeu sem hesitar, tirando o maior trunfo dela. "Vamos provar publicamente quem ela realmente é. E eu sei exatamente por onde começar." Ricardo levantou da cadeira, assustado. "Você vai enfrentar minha mãe?" Daniel encarou-o firme. "Não. Vou enfrentar a mentira. Se ela estiver no caminho, problema dela." E naquele instante, Ricardo percebeu que precisaria escolher um lado de verdade pela primeira vez na vida. A notificação judicial ainda estava sobre a mesa quando o silêncio tomou conta da sala. Alberto permanecia imóvel, segurando a raiva com dificuldade. Ricardo parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Daniel observava os dois e entendia que, antes de vencer qualquer batalha fora dali, precisariam resolver a guerra dentro de casa. "Você sabe de algo que possa ajudar?" perguntou Alberto ao filho criado ao seu lado a vida inteira. Ricardo demorou a responder. Os olhos estavam perdidos no papel timbrado que trazia a assinatura da própria mãe. "Eu não sabia dessa ação. Juro." Clarice falava de advogados de proteção, dizia que o senhor estava sendo manipulado. "E você acreditou?" perguntou Daniel. Ricardo ergueu a cabeça irritado. "Acreditei na minha mãe." "Isso ainda não é crime." Daniel respondeu firme: "Não. Crime é destruir gente usando amor como desculpa." O clima pesou de novo. Alberto fechou os olhos por um instante. "Chega. Não quero mais vocês brigando por minha causa." Daniel respirou fundo e mudou o tom. "Não é por sua causa. É por causa da verdade." Depois olhou diretamente para Ricardo. "Você conhece sua mãe melhor que nós. Sabe onde ela guarda documentos, com quem fala, quem a aconselha. Se ela fez isso, não começou hoje." Ricardo se levantou abruptamente. "Quer que eu entregue minha própria mãe? Quero que decida se continua sendo menino ou vira homem." A frase acertou em cheio. Ricardo ficou parado, os punhos cerrados, lutando por dentro. Saiu sem dizer nada. Alberto soltou o ar devagar, pegou pesado. Às vezes, só pancada de verdade acorda gente criada em almofada. Naquela tarde, Daniel foi ao galpão supervisionar entrega de ração e reorganizar rotas de caminhão. Trabalhava melhor quando precisava pensar. Enquanto conversava com motoristas, viu Ricardo vindo ao longe. Pela primeira vez, vestia roupa simples de serviço, sem relógio caro ou sapato brilhante. Aproximou-se sério. "Se eu ajudar, isso acaba com ela." Daniel largou a prancheta. "Não. Isso acaba com o que ela escolheu fazer." Ricardo olhou para o chão. "Tem um cofre no apartamento da capital. Ela guarda tudo lá. Contratos, gravações, cópias de conversas. Sempre dizia que informação é poder. E a senha?" "Eu sei." Daniel assentiu lentamente. "Então vai comigo amanhã cedo." Ricardo ergueu os olhos surpreso. "Com você? Achei que não confiasse em mim." "Não confio."
Ainda. Por isso você vai junto. No jantar daquela noite, Alberto soube do plano e hesitou. Isso pode virar escândalo maior. Daniel respondeu seco. Já virou. Agora escolhemos se somos vítimas ou autores da resposta. Alberto olhou para Ricardo. Você tem certeza? O rapaz demorou alguns segundos. Não. Mas pela primeira vez quero fazer a coisa certa mesmo sem certeza. O pai ficou emocionado e disfarçou bebendo água. Na manhã seguinte, Daniel e Ricardo seguiram para a capital em um carro discreto. A viagem inteira foi silenciosa até metade do caminho, quando Ricardo falou olhando a estrada. Você me odeia? Daniel pensou antes de responder. Eu odiava o que você representava. Agora estou tentando separar isso de quem você é. E quem eu sou? Ainda não sei. Acho que nem você. Ricardo soltou um riso triste. Justo. Chegaram ao prédio de luxo onde Clarice estava morando temporariamente. O porteiro reconheceu Ricardo e liberou a entrada sem dificuldade. No elevador, o nervosismo dele era visível. Se ela estiver lá, a gente enfrenta. Você fala isso fácil demais. Eu cresci enfrentando. O apartamento estava vazio. Cheiro de perfume forte e ambiente impecável demais. Nada fora do lugar. Ricardo conduziu Daniel até um quadro decorativo no escritório. Atrás dele havia pequeno cofre embutido. Digitou a senha com mãos trêmulas. O clique soou alto. Dentro havia joias, dinheiro em envelopes e várias pastas organizadas. Daniel começou a folhear rapidamente. Encontraram cópias da ação judicial, comprovantes de transferência suspeita, gravações de conversas com jornalistas e contratos com o principal concorrente de Alberto. Ricardo empalideceu. Ela vendeu informação interna. Daniel abriu outra pasta e congelou. Havia cartas antigas de Lúcia nunca entregues, recortes de jornal, fotos antigas de Alberto com a mãe dele. Clarice guardara tudo como troféu. Meu Deus, murmurou Ricardo. Ela colecionava o sofrimento dos outros, respondeu Daniel frio. Nesse instante, ouviram a porta da frente se abrindo. Clarice havia voltado. Ricardo? Chamou da sala. Os dois se entreolharam. Daniel fechou a pasta devagar. Clarice surgiu no escritório e parou ao vê-los diante do cofre aberto. Seu rosto endureceu como pedra. Então é assim. Meu próprio filho me rouba. Ricardo deu um passo à frente. Não estou roubando. Estou vendo quem a senhora é. Eu sou a única pessoa que sempre lutou por você. Lutou por você mesma, corrigiu Daniel. Clarice o ignorou. Os olhos estavam presos no filho. Você vai me trair por causa dele? Ricardo tremia. Não. Estou deixando de trair a mim mesmo. A frase pareceu feri-la mais do que qualquer acusação. Clarice mudou de estratégia na hora. Chorou, voz quebrada. Depois de tudo que fiz por você, Ricardo hesitou. Daniel percebeu. Manipulação antiga ainda funcionava. Ela está atuando, disse firme. Clarice explodiu. Cala a boca. Você destruiu minha família. Daniel avançou um passo. Sua família começou a cair quando você escolheu crueldade. Ela puxou uma pasta da mesa e tentou rasgar documentos. Ricardo segurou seus braços. Chega, mãe! Ela o encarou em choque absoluto. Nunca o filho a havia contido. Me solta. Não. Hoje não. Houve segundos intermináveis. Então Clarice parou de lutar e falou gelada. Se sair por aquela porta com ele, não volte a me procurar nunca mais. Ricardo começou a chorar, mas não soltou os braços dela. Eu vou sentir falta da mãe que pensei ter. Soltou-a e pegou as pastas. Daniel recolheu o restante. Saíram juntos sem olhar para trás. No elevador, Ricardo desabou contra a parede. Eu perdi minha mãe. Daniel respondeu baixo. Talvez você tenha perdido a mentira sobre ela. A verdade dói mais no começo. Na volta à fazenda, entregaram tudo a Alberto e aos advogados. Havia material suficiente para derrubar a ação judicial, provar sabotagem e expor alianças ilegais com concorrentes. Alberto folheava os documentos em silêncio pesado. Por fim, levantou-se e foi até Ricardo. O rapaz esperava bronca, distância ou julgamento. Em vez disso, recebeu um abraço apertado do pai. Demorou, mas você veio. Ricardo chorou como criança. Daniel virou o rosto, respeitando o momento. Pela primeira vez desde que chegara, aquela casa parecia menos dividida.
Mas ainda faltava a batalha final. Clarice não cairia sem tentar levar alguém junto. A tempestade final chegou 3 dias depois. Clarice não aceitou o silêncio como derrota. Quando percebeu que os documentos haviam sido entregues aos advogados e que sua ação perderia força, decidiu atacar da única forma que ainda lhe restava: destruir reputações publicamente. Convocou jornalistas da capital, espalhou boatos em rádios locais e marcou entrevista exclusiva prometendo revelar os podres da família Vasconcelos. A notícia correu rápido pela região. Na Fazenda Imperial, todos souberam antes do café terminar. Alberto largou a xícara sem beber. Ela vai incendiar tudo. Daniel permaneceu calmo. Então vamos levar água antes. Ricardo, ainda abatido pelos últimos acontecimentos, encarou o pai. Fui eu que trouxe muita coisa dela para dentro da empresa sem perceber. Desculpa. Alberto olhou o filho demoradamente. Você errou, mas está aqui consertando. Isso vale mais do que fingir perfeição. Ricardo abaixou os olhos emocionado. Daniel observou a cena em silêncio. Aquilo que parecia impossível semanas antes acontecia diante dele. Pai e filho se reconstruindo. O que fazemos? Perguntou Tadeu ao entrar com novas notícias. Funcionários estão assustados. Fornecedores ligando de novo. Daniel respondeu antes de todos. Chamamos todo mundo para o terreiro principal hoje à tarde. Funcionários, imprensa, parceiros. E falamos nós mesmos. Alberto assentiu. Dessa vez, juntos. O dia inteiro foi de preparação. Empregados arrumaram cadeiras, tendas e som. Muitos cochichavam, mas agora olhavam Daniel com respeito aberto. Ele andava entre galpões e currais, organizando detalhes como se sempre tivesse pertencido ali. Dona Lúcia também chegou à fazenda a convite de Alberto. Desceu do carro simples, usando vestido modesto e cabeça erguida. Alguns empregados mais antigos a reconheceram e se emocionaram. Joaquim foi o primeiro a se aproximar. A senhora voltou para casa que sempre devia ter sido sua. Lúcia respondeu firme: não volto por casa nenhuma. Volto pelo meu filho. Alberto ouviu de longe e aceitou a verdade contida na frase. No meio da tarde, o terreiro estava lotado. Funcionários, famílias, curiosos, imprensa regional e até pequenos comerciantes da cidade. Clarice também apareceu, vestida de branco impecável, acompanhada de 2 advogados. Entrou como quem ainda se julgava rainha. Ricardo endureceu ao vê-la. Daniel tocou seu ombro. Respira. Hoje acaba. Alberto subiu ao pequeno palco improvisado. Ao lado dele estavam Daniel, Ricardo e, para surpresa geral, Dona Lúcia. O murmúrio cresceu. Clarice percebeu que perdera o controle da narrativa antes mesmo de começar. Alberto pegou o microfone. A voz saiu firme, sem hesitação. Durante muitos anos eu construí negócios e deixei minha vida pessoal em ruínas. Falhei como homem, como pai e como companheiro de pessoas que mereciam mais de mim. Hoje, não vim me defender com mentira. Vim assumir o que errei e mostrar o que decidi corrigir. O público silenciou por completo. Este é Daniel, meu filho, negado pelo medo de um homem fraco que eu fui. E este é Ricardo, meu filho criado ao meu lado, que agora escolheu crescer como homem de verdade. Ricardo chorou discretamente. Daniel permaneceu firme, mas o peito apertado. Alberto continuou. Esta é Dona Lúcia, mulher honesta que enfrentou sozinha o peso da minha covardia. Se existe dignidade nessa história, ela começa nela. Muitos aplaudiram espontaneamente. Lúcia abaixou os olhos, desconfortável com a tensão, porém emocionada. Clarice avançou furiosa. Que espetáculo ridículo! E minhas verdades? Alberto olhou para ela com tristeza, não ódio. Suas verdades estão nos documentos que tentou esconder. Daniel fez sinal aos advogados da família que distribuíram cópias resumidas à imprensa. Contratos de sabotagem, transferências suspeitas, tentativa de manipular incapacidade mental, acordos com concorrentes e provas de interferência antiga na separação de Alberto e Lúcia. O terreiro explodiu em murmúrios. Clarice perdeu a cor. Isso é armação. Ricardo deu um passo à frente e falou alto, pela primeira vez sem medo da mãe. Não é. Eu vi tudo no seu cofre. E trouxe eu mesmo. O choque foi ainda maior.
Clarice cambaleou emocionalmente. Você me traiu? Não. Parei de ser usado. Ela tentou responder, mas as palavras morreram. Pela primeira vez, não havia plateia manipulável. Havia fatos. Os advogados dela recuaram discretamente. Sabiam quando a batalha estava perdida. Clarice saiu em passos rápidos, sob câmeras e cochichos. Não houve grito, apenas o som vazio de quem perde tudo que sustentava por aparência. Depois que ela partiu, Alberto voltou-se ao público. A empresa seguirá funcionando. Nenhum trabalhador perderá emprego por causa dessa crise. E mais, vamos iniciar plano de saúde para todos os funcionários e bolsas de estudo para seus filhos. O terreiro veio abaixo em aplausos. Daniel olhou surpreso. Isso foi ideia sua? Sussurrou. Alberto respondeu de lado. Nossa! Naquela noite houve algo que a fazenda não via havia anos. Celebração verdadeira. Não festa de status. Festa de alívio. Música simples, comida farta, crianças correndo pelo terreiro e trabalhadores sorrindo sem medo. Ricardo ajudava a servir mesas. Tadeu ria pela primeira vez em décadas, segundo Joaquim. Lúcia conversava com mulheres da cozinha como se nunca tivesse saído dali. Mais tarde, longe do barulho, Daniel encontrou Alberto sentado na varanda olhando as luzes da propriedade. Sentou ao lado sem falar nada por alguns minutos. Sabe, disse Alberto, eu passei a vida querendo deixar herança e quase morri sem deixar família. Daniel fitou a escuridão. Ainda dá tempo. Alberto respirou fundo. Você acha que um dia consegue me chamar de pai? Daniel pensou bastante. Depois respondeu com honestidade. Hoje, consigo tentar. Alberto chorou em silêncio. Daniel, sem jeito, colocou a mão no ombro dele. Gesto simples. Enorme demais para os dois. Meses se passaram. Daniel assumiu parte importante dos negócios e modernizou processos sem perder respeito pelos trabalhadores. Ricardo virou responsável pela logística e, finalmente, aprendeu disciplina. Os irmãos, improváveis, brigavam bastante, mas agora por trabalho, não por existência. Dona Lúcia recuperou a saúde aos poucos e abriu uma pequena oficina de costura financiada por ela mesma, e só depois, ampliada por ajuda que aceitou sem humilhação. Alberto visitava a oficina toda semana, às vezes apenas para tomar café e ouvir silêncio ao lado dela. Não retomaram romance, retomaram respeito. E isso já era muito. Quanto à fazenda imperial, deixou de ser símbolo de poder distante e virou referência de justiça na região. O velho portão continuava grande, mas agora permanecia aberto durante o dia, porque algumas casas só se tornam dignas quando aprendem a receber. E essa foi a história de Daniel, um filho pobre que reencontrou o pai rico, enfrentou mentiras antigas e transformou dor em recomeço. Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar de Daniel ao descobrir toda essa verdade? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários. E me conta também de que cidade e país você está assistindo essa história. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa.